Então, pessoal, prazer, eu sou a Isabela e eu tô aqui, como a Débora falou, para falar um pouquinho sobre como que a gente faz para saber se a gente tem testes de qualidade utilizando testes de mutação. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Isabela Cardoso, eu sou formada em engenharia de software e eu trabalho atualmente como desenvolvedora consultora na ThoughtWorks. O meu sinal em Libras é nesse aqui. Eu sou muito fã de back-end. A maioria dos meus trabalhos foi com foco maior em back-end. Eu gosto muito de CI/CD também, já trabalhei um pouquinho com isso. E eu adoro teste, gente. Eu gosto muito de ter feedback rápido. Se uma coisa está errada, eu quero saber logo. Então, eu gosto muito de testes por isso, porque para mim, eu não quero esperar rodar uma pipeline, eu não quero esperar um deploy para saber que aquilo está errado, sabe? Então, amo TDD, sou a pessoa que faz TDD feliz. Se quiser me chamar para adicionar um nível novo na sua pirâmide de teste, me chama que eu vou. E as minhas redes sociais, a maioria é Bela a Isa, e o meu e-mail é cisabelacristina@gmail.com. Quem quiser me contatar para tirar dúvidas ou para conversar sobre qualquer assunto, pode se sentir à vontade, beleza? Vamos ao que importa, né? Que é o assunto da palestra. Como saber se eu tenho testes de qualidade? Uma métrica muito popular que a gente usa para saber se testes têm qualidade é a cobertura de código. O que é cobertura de código? É a quantidade de linhas que um teste executa em relação ao total de linhas de um código. Então, vamos supor que eu tenho um código ali com 50 linhas e 5 delas, quando eu rodo o meu teste executa. Então, eu tenho 10% de cobertura. Para ficar um pouquinho mais claro, eu coloquei um código bem bobo aqui, que é essa age checker, que recebe um age, que é um número. Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou retornar allowed, e se não, eu vou retornar not allowed. Se eu coloco um teste que chama age checker e manda 18, eu cobri metade do meu código, então eu tenho 50% de cobertura. Se eu chamo a age checker com uma idade diferente de 18, 19, por exemplo, eu vou cobrir essa parte aqui e eu tenho 100% de cobertura. Parece ótimo, né? Mas qual é o problema da cobertura? O problema é que ela só olha se você executou aquelas linhas. Não necessariamente você olhou aquela resposta. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar ele na prática para vocês também, que é um exemplo que daqui para frente, todos os exemplos que eu vou utilizar vai ser de um projeto open source chamado Discourse. Acho que é bem popular, todo mundo conhece, assim, um projetinho que usa Rails, que é tipo um fórum. Então, o que eu fiz? No Discourse tinha um teste, que era esse teste aqui do Destroy, que chama um delete, passando um bookmark ID, certo? Em JSON. E aí, eu apaguei o expect dele, eu apaguei a linha que ele faz a asserção para conferir a resposta e rodei a cobertura. E continua com 100%. Por quê? Porque a cobertura de código me diz se a linha foi executada. Então, esse código aqui, ele não olha o retorno, ele não olha se eu apaguei realmente algo do banco, ele não olha se eu retornei sucesso, se eu retornei um erro, e a cobertura é 100%. Então, vocês percebem qual o problema de confiar assim, cegamente na cobertura? Isso não quer dizer que vocês não devem usar cobertura. O que a gente tem é que prestar atenção no que ela responde. A cobertura responde quais linhas o meu código executa. Então, é interessante para a gente, por exemplo, se você vai ter lá um if, um else, e aí você quer saber se seu código passou pelo if, seus testes, né? Cobriram o if, cobriram else, cobriram o caso que não passa pelos dois. Então, a cobertura vai te dizer isso. Você vai rodar, vai olhar lá, vai ver, nossa, esqueci de fazer um teste para esse caso aqui. Mas ter uma cobertura de 100% não significa que você tem testes de qualidade necessariamente. Só para mostrar no código mesmo essa parte que eu falei aqui para vocês, eu vou colocar aqui. Essa é a Bookmark Controller, que tem o Destroy que eu mostrei para vocês, que tem um Params Require, tem uma Book Manager aqui
que chamam destroy e retornam JSON de sucesso. Se eu vier no teste dela aqui e eu comentar esses testes aqui de baixo, e eu comentar esse spec, olha aí, gente, eu sou muito pythonista e aí às vezes eu esqueço que as coisas são diferentes. E eu rodar aqui a cobertura, vou rodar aqui o RSpec para controller spec. Depois de 1000 anos, rodou aqui, aí deixa eu mostrar para vocês. Aí vou ter que parar aqui que eu abri no mesmo browser. Dar uma atualizada aqui. E eu vejo que o destroy continua com 100% de cobertura, certo? Então, qual é a minha proposta aqui para a gente usar outra métrica junto com a cobertura para saber se eu tenho teste de qualidade? A proposta que eu trago são os testes de mutação. O que o teste de mutação vai responder, né? Já que a cobertura responde quais linhas foram executadas, o que o teste de mutação responde? Ele vai responder qual a quantidade de mutações que o seu código sobreviveu sem que nenhum teste quebrasse. Mas, Isabela, como assim mutação? O que você está falando? Mutação no código? Eu vou explicar agora para vocês. A mutação, ela nada mais é do que uma mudança no seu código. Então, o teste de mutação, ele vai inserir uma mudança no seu código, vai mudar linhas do seu código mesmo, e vai ver se o seu teste quebra. Então, aqui nesse exemplo que eu coloquei ainda do Discourse, a gente tem um update, que no finalzinho aqui, ele renderiza um JSON de falha, mandando status 400, beleza? Quando eu rodei o teste de mutação, o que ele fez? Ele renderizou, trocou o render JSON para um status 0, e o teste continua passando. O que isso significa? Isso significa que eu troquei aqui o status code de 400 para 0, eu poderia colocar um 200, que é sucesso, poderia colocar um 500, e o meu teste ia continuar passando. Ninguém ia perceber que isso quebrou ali, entendeu? Como fazer isso? Tá, entendi, eu insiro mudanças no meu código, e aí eu vejo se os meus testes falham com essas mudanças, mas eu vou ter que codar essas mudanças, como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma biblioteca para mudar meu código? Não, já existem bibliotecas para isso, e a que eu trouxe aqui para vocês hoje é a Mutant. Ela dá para você usar tanto com Unitest, tanto com RSpec, é só adicionar a gen, e para você rodar, é bem simples, é só rodar exec mutant run, menos use, você vai colocar qual das duas você quer, né? E o que você quer rodar. Se você quer rodar apenas para uma classe, se você quiser rodar para um método, é só colocar hashtag o método. E aí, no finalzinho, ele vai te dar um report como esse daqui. Eu coloquei algumas informações que eu acho mais relevantes nesse report. Uma delas é os testes que foram selecionados para aquela classe. Então, se eu rodei aqui para Bookmark Controller, ele viu que no meu código tinham 5 testes para essa classe, que é o que ele vai usar para saber se seus testes estão quebrando ou passando com as mudanças. Nesse caso aqui, ele inseriu 478 mudanças no meu código, que são as mutations. As kills foram 175. O que são as kills? São as mudanças que o seu teste conseguiu detectar e quebrar, entendeu? São mudanças que eu coloquei lá e meu teste realmente quebrou como deveria ser. E a live é o negativo, né? Que é quando você fez uma mudança e o seu teste continuou passando. Então, 303 mudanças continuaram com os meus testes passando. O runtime eu coloquei aqui para trazer o ponto de que é lento. O teste de mutação ele demora muito. Então, vocês viram que para uma classe ele demorou 1.292,64 segundos. E o coverage, que já está aqui vermelhinho, é a porcentagem de cobertura em relação às mutações que sobreviveram e as que foram mortas. Beleza?
Agora, por que fazer isso, né, Isabela? Por que que eu vou inserir uma mudança no meu código para ver se o teste quebra? Qual é o sentido disso? O sentido que eu vejo, pelo menos, gente, é que, pelo menos quando você não está usando o TDD, o fluxo de desenvolvimento é qual? Faço a funcionalidade lá, tudo mais, rodo os testes, tá tudo passando, eu faço meu PR, faço meu merge, e é isso daí. E qual é o problema disso? Voltando aqui nesse código como exemplo, se eu fizesse esse fluxo de desenvolvimento, eu fui lá, codei, sei lá, sem querer eu mudei aqui de 400 para zero. Aí eu rodei meus testes, todos estão passando, e eu fiz o meu PR. Eu fiz o PR com uma coisa que está incorreta. Então, quando o fluxo de desenvolvimento é muito esse, os testes eles servem muito para guiar o desenvolvedor nisso, né? Para saber se o que ele fez quebrou alguma coisa. Então, quando você tem testes que não refletem a realidade, testes que você altera o código e eles não quebram, isso pode abrir portas para inserir falhas no seu sistema. E além disso, por mais que você tenha desenvolvedores que você diga, não, meus desenvolvedores vão olhar os testes mesmo que eles passem para conferir, se não tem que atualizar nada, é legal a gente não dar espaço para erros humanos mesmo, que são comuns, porque às vezes a gente está codando ali há várias horas e sem querer, por exemplo, a gente pode ter um requisito de mudar um status code de 400 para outro. E aí eu dou um Ctrl F e substituo um 400 que não devia, sabe? Então tem muitos espacinhos para erros que a gente pode evitar com esse tipo de teste. E uma coisa que eu costumo defender também em relação a testes é dar espaço para o erro, sabe? É você poder ter uma pessoa nova no seu time que não conhece tanto o contexto, não conhece tanta tecnologia, e a pessoa ter segurança para tentar, para fazer as coisas, para errar, porque ela sabe que se ela fizer algo correto, um teste vai quebrar, uma pipeline vai falhar, sabe? Não ter essa cultura assim de medo. Beleza? Aí agora eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês, usando o mesmo projetinho open source que eu falei para vocês, o Discourse. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu rodei para o Destroy, que foi esse método aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu só dar um Ctrl V nisso daqui. E aumentar a fonte para todo mundo ver direitinho. Então, como demora bastante, eu rodei os testes de mutação só para o Destroy. E mostrando aqui para vocês como que tá o teste e como que tá o método, né? O método eu já passei aqui por vocês, é só uma chamada para uma manager que deleta um bookmark manager e retorna um JSON de sucesso, beleza? E se a gente olhar o teste dele aqui, ele tem um teste que deleta o bookmark, voltei o spec aqui, então ele tem um spec que procura o bookmark deletado e ver se tá nulo, né? Porque eu deletei, então não devo achar. A gente tem um teste aqui também, que ele vê se tenta deletar um bookmark que já foi deletado, né? Então ele espera que dê um 403, certo? Olha aqui a resposta, o status da resposta e o corpo. E temos um teste também para ver se, para quando o usuário está deletando um bookmark que não é dele. Então, é o mesmo esquema, tem que dar um 413, ele dá um delete. E aí, espera que o estado seja 413 e que o corpo seja esse aqui. Beleza? A cobertura disso daqui está 100%. E se a gente olhar aqui, os testes parecem fazer sentido, né? E aí, o que aconteceria, então, se eu rodar os testes de mutação para esse método? Eu rodei aqui e eu vou fazer uns highlights sobre algumas mutações, beleza? Uma mutação que eu acho bem legal de mostrar é essa daqui, por exemplo, que ele trocou o resultado para vazio, um dicionário vazio, e o meu teste não quebrou. E isso é meio complicado, né? Porque senão eu iria chamar o destroy, e aí eu retornar um JSON vazio. Será que é esse o comportamento que eu queria para minha aplicação? Outra que ele tem aqui, que eu achei bem legal, é dele retornar nulo também, um JSON nulo. E o teste também continuou do mesmo jeito, passando do mesmo jeito. Isso acontece, deixa eu voltar aqui, porque se a gente olhar,
a gente não tem nenhum spec em relação ao retorno. A gente só olha se se o bookmark que foi deletado realmente não existe mais. Mas a gente não tem nenhum spec em relação ao retorno. Então, se a gente adicionasse um spec aqui, a gente já conseguiria matar várias daquelas mutações. Beleza? Deu para ter uma noção um pouco de como o teste de mutação te guia, de quais asserções, de qual specs fazer no seu teste, e também de como ele te ajuda a ter testes com mais qualidade, que fazem asserções mais relevantes, né? Um problema, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra execução que eu fiz para uma outra classe. Vou mostrar a classe aqui. É a Manager, essa daqui. A classe em si é essa. Ela tem um Create, ela tem um Destroy, Destroy for Topic, Update, esse Send Reminder, é um pouquinho maior. E se a gente olhar os testes dela, ela também tem muito mais testes. E a gente vê que aqui, por exemplo, ele olha se existe e ele dá uma olhadinha no resultado. Já está um pouquinho melhor. Eu rodei o teste de mutação para ela e das 99 mutações, 98 foram mortas. Então, ela tem uma cobertura muito boa, essa classe. Mas o que eu ia trazer aqui de ponto de atenção, né? A Mutant, ela não tem, até onde eu conheço, um método para você configurar quais são as mutações que você quer que ela insira. E isso é um pouco complicado, porque ela pode inserir mutações que talvez não façam tanto sentido, que nem essa daqui. O raise, o parâmetro dele pode ser tanto o nome da classe, quanto o objeto de exceção. Então, nesse caso aqui, essa mutação, não tem problema eu ter meu teste não quebrar com ela, sabe? Então, é um ponto de atenção para os testes de mutação, você também não olhar para eles cegamente. Você tem que olhar e ver se realmente faz sentido aquela mudança, teria que quebrar seu teste ou não. Às vezes também para o contexto de negócio que você está inserido, tanto faz o erro que vai dar. Então, se ele tira uma linha que vai dar um erro e da forma que ele colocou vai dar outro para você, não importa, entende? É importante ter esse senso crítico. E um ponto, assim, que eu trago é que como ele é um teste que demora muito para executar, é interessante você ter ele, talvez, numa pipeline da sua master, entendeu? Não usar tanto em feature sprints, ou ser um teste que você roda de tempos em tempos, assim como a gente roda testes de performance e tudo mais. Beleza? Deixa eu ver como que eu tô de tempo aqui. Já tá no finalzinho, né? Então eu vou... Não sei se a gente já pode ir para perguntas. Já temos perguntas?